Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez, agradecemos ao presidente dessa entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e à Coordenadora de Educação e Cultura, professora Ana Vilela, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca, junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados e escritores. Hoje, a nossa convidada é a nossa associada e escritora, Wanda de Salírio. Wanda, seja muito bem-vinda a este programa. Obrigada, Val. Agradeço a Coordenação de Educação e Cultura pelo convite, né? E é um prazer enorme estar com você e com todo mundo que está nos assistindo. Wanda, seu currículo ele é muito vasto. Nos fale quem é Wanda, qual a sua formação? Bom, a minha formação acadêmica, né? Ela começou na área de Ciências Sociais. Eu fiz 1 ano e meio, né? E depois resolvi mudar para Biologia, que já era meu campo de estudo anteriormente. E me formei bióloga, né? Na Universidade Mackenzie. E comecei a trabalhar no ramo de biologia, primeiramente em institutos como Adolfo Lutz, o Hospital das Clínicas, e mais na área de humanos, né? E depois eu fui para a área de alimentos da Prefeitura de São Paulo como bióloga, né? Onde eu fiquei mais de 24 anos trabalhando lá e me aposentei por lá. Você é nossa associada já faz um bom tempo, né? Nos fale sobre a sua vida associativa na FEPESP. Bom, sou associada há mais de 32 anos que eu me lembre, é um pouquinho antes ainda. E a gente, quando entra na associação, entra mais por conta das colônias, dos descontos em viagens, né? E mais recentemente eu tenho usado a colônia, assim, em questões de contratação de seguros, contratação de planos de saúde, né, corporativo. E mais recentemente ainda, dentro da Coordenadoria de Educação e Cultura, nessa parte de, junto com o grupo, né, dos escritores, onde até dentro da associação a gente tem antologias, né, junto com todo mundo. E eu escrevo antologias e tenho um livro digital que eu faço sozinha, né, só em meu nome. E sua formação em biologia e especialização em saúde pública influenciaram na sua escrita de alguma forma? Desde o começo da universidade, né, já no 2º ano eu trabalhava em institutos de pesquisa e, assim, eu já fazia parte de trabalhos científicos. Então, assim, comunicados em congressos, publicações em revistas, né? Então, eu tenho bastante, assim, na área técnica, né? Um texto mais técnico. Eu tenho um trabalho que tem 40 anos já e até hoje ele é citado em alguns outros trabalhos, né? Que eu recebo comunicação disso. E então a minha carreira em escrita realmente começou nessa escrita mais técnica, né? Wanda, você nos falou do seu livro digital, né, que tem por título Dia da Santa e o Nome Pagão. Que você fez uma visita, né, na Gruta da Maria Madalena e como isso foi introduzido em um livro? O que te impactou lá nessa gruta? Eu tenho uma filha que mora fora do país e essa gruta ela fica na França, né? E em uma das viagens em visita a ela eu descobri essa gruta de Maria Madalena, né? E nós resolvemos fazer uma micro peregrinação, que na verdade é 1 hora de caminhada dentro da floresta para visitar a gruta de Maria Madalena. É uma hora de subida, na verdade. A gruta ela fica na montanha de São Baume e você tem que subir a floresta e entrar na gruta. E foi uma experiência assim muito impactante, já desde o início, porque nós resolvemos gravar uns vídeos para tentar publicar no YouTube sobre a gruta, fazer assim uma promoção do lugar, né? Porque antes de ir eu não achei muitas referências, né? Então seria uma coisa meio inusitada. E aí a gente resolveu gravar esses vídeos. Na gravação dos vídeos a gente no último falava o horário. Então o primeiro horário era 13h30. O próximo vídeo foi às 14h30, o outro foi às 15h30. E isso me chamou a atenção, foi uma das coisas que me levou a escrever o livro, essa coincidência de horários. Fora isso também, a história de Maria Madalena, porque existem 3 versões sobre o caminho de Maria da Madalena após a partida de Jesus.
E essa versão de Maria Madalena ter vivido na França me chamou muita atenção. Então eu fui fazer um trabalho de pesquisa sobre essa história e achei interessante escrever sobre isso. E mais, como eu não achei referências e fui achando referências assim meio picotadas, eu falei, por que não colaborar com quem queira fazer esse caminho também e juntar tudo num documento só? E foi aí que eu resolvi fazer esse livro, falando da parte artística, de todas as obras de artes que tem dentro da gruta, como é o caminho, como é a subida, qual o significado, a simbologia de tudo que você vê no caminho, tudo que você vê dentro da gruta, né? Dos restos mortais que Maria Madalena tem ali, que não ficam mais na gruta por questão de segurança, aí ficam em uma outra cidade próxima, cerca de uns 20 quilômetros, que nós fomos visitar depois também, eu falo desse lugar também no livro. E eu resolvi fazer assim um apanhado para as pessoas que queriam realmente conhecer, né, essa história e esse caminho e essa peregrinação, né, sobre Maria Madalena. Ou seja, já facilitou mais para quem quer visitar lá a gruta. Sim. Certo, agora você tem alguns contos, né? Uhum. E um desses contos está em uma coletânea Laços e Traços, que tem por título O Fiel Depositário. Nos fale um pouco sobre esse conto. Então, assim, pós-aposentadoria, eu comecei a fazer novas formações. Então, fiz pós-graduação em parapsicologia, fiz curso de psicogenealogia e fiz uma certificação internacional também nessa linha de psicogenealogia, que estuda a família, a herança familiar que a gente tem psíquica. E os meus textos, todos, na maioria deles, são baseados nessa linha de pensamento, né? Então, o Fiel Depositário, ele é um personagem masculino, né? Ele está baseado em várias histórias de pessoas que a gente analisa nessa linha, ou mesmo de outros amigos que analisam e que têm publicações e tem vídeos, né, internet. E ele é um sujeito que não consegue sair muito da raiz familiar. Ele é o depositário de heranças assim, materiais, como fotos antigas, matérias antigas. Ele ainda mora na casa dos pais. Ele é o fiel depositário de toda a herança, inclusive material da família, né? E ele conta como ele saiu desse processo e começou a viver a sua própria vida, né? Como ele começou a se desvincular um pouquinho dessa história que não pertencia a ele, mas que, na verdade, faz parte dele, mas ele pode ter direito de viver a sua própria história, né? Então, ele conta um pouquinho essa vertente da vida, que é muito comum de acontecer. E agora, da própria vida, né? Da vida dele mesmo, né? Sim. E aí eu conto um pouquinho como sai. Na verdade, todos os meus textos têm um pouquinho dessa vertente, né? Até os que eu analiso a minha própria vida, eu tenho contos que diz respeito a vivências minhas e que eu coloco essa análise. E tenho outros personagens. Eu tenho um personagem feminino, por exemplo, num livro que não está aqui, ele é um outro livro digital, que chama Arcana Genetrix, que o texto chama Segredos Lilithianos, que fala de uma mulher que, nessa mesma linha, acaba achando companheiros que são parecidos ao seu pai, que tem vínculo de nome, vínculo de data, e ela começa a perceber esses vínculos e vê que ela entra em tramas que está levando ela a vivenciar coisas antigas já, né? E o texto dá um toque para esse tipo de referência, né? E como se livrar disso. Certo, então os textos, eles também são pessoais, mas também tem ficção. Sim. Certo, agora falando em uma outra coletânea, A Criança que Existe em Mim, né, que você já nos deu uma palhinha sobre a Wandinha que existe em mim, né? Com esse título você sugere um resgate, né, da sua vida de infância? Na verdade, o texto Wandinha que é em mim, ele diz respeito um pouquinho à segunda parte do livro, O Dia da Santa e o Nome Pagão. Porque esse livro, ele tem uma primeira parte que tem toda essa referência histórica, artística de Maria Madalena, né? E tem a segunda parte que eu descobri que o meu nome tem uma relação com o nome Madalena. Porque dentro da psicogenealogia, uma das partes é a análise de nomes. E eu faço esse vínculo na segunda parte, né? Inclusive, eu deixo bem claro, para quem não gosta, o livro fique só na primeira parte, né?
porque a segunda vai entrar uma profundidade um pouquinho diferente, né? E o texto sobre a Wandinha, na verdade, ele é um compilado dessa segunda parte, né? Onde eu analiso o meu próprio nome, o que minha família vivia quando eu nasci, né? Por que eu me chamo Wanda, analiso o nome Wanda. E justamente quando eu escrevi essa segunda parte, a gente estava tendo um boom de nomes Wandas, né? Então, por exemplo, foi quando saiu a série da Wandinha, da família Addams, foi quando o filme da WandaVision também estava, em pleno vapor aí, né? Nos streams. E na Copa do Mundo, não sei se algumas pessoas percebiam, tinha uns letreiros que ficavam mudando e que tinha o nome Wanda. E eu fui atrás para saber quem era aquela Wanda que estavam falando ali. Então, naquele boom de Wanda, não só mundial, né? Eu fui entender o porquê. Porque, assim, dentro dessa análise também, o nome, ele não é só assim, coloco o nome no filho porque eu acho bonito. Não, ele tem uma profundidade. Ele tem um papel dentro da família, ele tem um papel, inclusive, social. Então, por que no mundo inteiro esse monte de Wanda, né, assim... em um só momento, em um só momento, né? Até porque, por exemplo, a Wandinha da família Addams, ela só chama Wandinha no Brasil. Isso eu também fui explorar. Em outros países, o nome dela é quarta-feira nos idiomas. Então, ela é quarta-feira em inglês, ela é quarta-feira em espanhol. Só no Brasil ela se chama Wandinha. Então, eu fui explorar essas histórias, né? E fazer uma coligação com a minha Wandinha interior, né? Na verdade. Tá, então esse texto também traz uma memória real. Sim. Né, de quem é verdadeiramente Sim. a Wandinha, a Wanda. Sim. Né? E no contexto total. E agora a minha curiosidade é se você descobriu o porquê que aparecia Wanda lá no futebol, lá no jogo. Na Copa. Então, Wanda na Copa do Mundo é um conglomerado chinês, né? Na verdade, é uma corporação de várias linhas. Desde eles são proprietários de shoppings, eles trabalham com a parte de filmes. Então, assim, é um conglomerado de várias coisas comerciais juntas, né? E ele tem uma razão dentro dos hierogramas chineses, né? E que deu origem ao nome Wanda. Como eu também sou uma amante do I Ching e já estudo o I Ching há um tempo, então para mim foi até mais fácil analisar isso e fiz uma correlação, inclusive com essa linha do I Ching no livro. Dentro da história que você estava ali anotando ou criando, né? Sim. Ô, Wanda, agora a gente já tinha conversado sobre isso, você me perguntou se eu ia te fazer essa pergunta, né? Como você vê o cenário atual, né, da literatura e da poesia no Brasil? Quais são os desafios, as oportunidades para os novos escritores? Bom, a minha visão é um pouco limitada dentro do que eu vivo, né? Então, por exemplo, além dessas coletâneas, eu participo da Flip, que é uma feira literária internacional, que é feita em Paraty todo ano, né? O ano passado eu participei com 3 textos dentro do selo Off Flip. E o que a gente percebe lá? Eu fui para a feira, né? A gente percebe uma movimentação muito grande de vários, a cidade inteira se movimenta para receber as obras literárias, desde poesia, contos, microcontos, né, crônicas. E esse selo mesmo que eu participo, a gente trabalha com textos curtos e eram livros gigantes de muitas pessoas publicando os textos, né? Então eu vejo que o futuro de textos mais breves, né? Assim como a velocidade da internet, as pessoas não têm às vezes muito tempo, e isso favorece, né? E eu vejo que muitas pessoas estão indo nessa linha. Encontrei pessoas do Brasil inteiro na feira. Então, ultimamente eu tenho me dedicado a esses textos em várias publicações, né? E eu acho que esse é um futuro breve para fazer as pessoas lerem mais, né? E eu vejo um futuro bem promissor. Certo. Agora, Wanda, se você pudesse dar um conselho, né? Deixar aí um conselho para quem está nos assistindo, né? Para alguém que quer começar a escrever e republicar, qual seria? Bom, esse é o conselho de uma escritora amadora, porque eu me considero uma escritora amadora, né? Não sou uma profissional assim do ramo. Escreva.
Escreva. Na Flip mesmo a gente tem uma editora que chama Escreva, Garota, Escreva. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, né? Você conseguir falar sobre você. Porque além de você escrever e algumas pessoas conseguir dar, assim, um viés para outras pessoas, você também faz um trabalho psíquico quando você lê, quando você escreve, né? Então, eu acho que, assim, ele tem várias importâncias, escrever. Então, eu acho importante, mesmo que você não publique. Hoje em dia, a gente tem várias coletâneas em andamento. Você tem coletâneas que você até paga um limite para poder participar e concorre, às vezes, também a alguns prêmios. Você tem coletâneas gratuitas. Então, eu acho que, assim, é o momento de você colocar o seu sentimento no papel, o que você observa do mundo no papel, né? E eu, assim, falo que as pessoas deveriam fazer isso mais, né? Trabalhar isso. Ainda mais com a inteligência artificial, nós temos que alimentá-la, né? Ela não vive sozinha. Então, vamos colaborar nesse sentido, né? Wanda, para finalizar, o que podemos esperar, né, dos seus próximos projetos? Já tem alguma coisa aí no forninho para sair? Você pode nos falar sobre isso? Bom, nós temos um lançamento, né, agora em abril, para o final de abril, que é o livro do Invisível, Fotos que Falam. É um livro que fala sobre fotografia, né, o que está por trás da foto que ninguém vê, ele está lançando. E eu estou com um projeto de juntar todos os meus textos em um livro único, para lançamento breve, quem sabe na feira, futura feira da FEPESP aqui. E esse, por enquanto, é o projeto, né? E tem um tema novo também que está saindo, que é sobre o desassossego, que é uma nova coletânea também do selo que eu trabalho, que é da Editora Lendo, que também estou encaminhando para fazer parte desse projeto. Ok, muito obrigada, Wanda. Precisamos encerrar o programa. Agradeço mais uma vez a participação da nossa associada escritora, Wanda de Sá Lírio. Obrigada, Val. Obrigada, Val. Obrigada o pessoal da Educação e Cultura. Foi um prazer enorme estar com você. Prazer nosso, tenha certeza disso. E aproveitamos para deixar um convite a você, que é nosso associado escritor e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto. Entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme descrição abaixo. Será um prazer em contar com a sua participação no próximo programa. E você, que é nosso associado e não é escritor, participe conosco. Se inscreva no nosso canal, dê um like, um joinha e até o próximo programa.